nós tínhamos uma convicção. A gente pensava assim, nós somos honestos e vamos fazer as coisas certas. Então vai estar certo. E ali a gente já pensou, olha, agora nós vamos ficar rico, né? Agora vai dar tudo certo. Só que não, né, minha gente? Só que não, por quê? Nós tivemos que contratar muita gente, nossa equipe passou de 2 para 40. Nós tivemos que fazer gestão, nós tivemos que fazer planejamento, pagamento, burocracia, e de repente estava um caos. Por que estava um caos? Porque a gente não estava preparado para isso. A gente pulou uma etapa. Isso. Empresas que crescem muito rápido e vão atropelando, vão atropelando etapas, e na hora que chega está grande demais e está inchado. Exatamente. E aí começaram os problemas, né? A gente tinha briga de equipe, dia de reunião na empresa, parecia velório da mãe. Era desesperador. A gente ficou um bom tempo sem receber do governo, então a gente acumulou uma dívida na época de mais de R$1 milhão. O nosso serviço não podia parar, porque senão a gente levava a multa, afinal a gente não tinha avaliado os riscos antes de começar o negócio. E, enfim, quando a gente recebia uma notificação, a gente tinha dor de barriga. Meu sócio quase adoeceu, teve gastrite nervosa. Isso, tá aqui o comentário, gastrite nervosa apareceu. Exatamente isso. É bom que ele mente junto comigo aqui, viu, gente? Começamos com um desespero, não tinha mais paz. Naquele momento, se a gente pudesse, a gente tinha largado de tudo, abrido mão de tudo. Se a gente pudesse, a gente não podia porque a multa era muito alta e não tinha como pagar. E aí a gente começou, então, a buscar ajuda. Então, vamos achar uma consultoria para resolver nossos problemas. Só que até então, a gente começou a pensar assim, nós precisamos de alguém para resolver nossos problemas. Sabe, como todo mundo quer uma fórmula mágica para chegar na sua empresa, jogar o pozinho mágico e resolver os seus problemas? E a gente não encontrou isso, porque era muito particular. Cada cenário, cada empresa é uma situação e é uma singularidade muito grande, né? Empresas são feitas de pessoas e pessoas são singulares. Então, um dia, de repente, aconteceu uma coisa que para mim ficou muito marcante, que eu vi uma frase, né? Eu vi um post, uma coisa assim, eu não me lembro onde foi, mas que falava o seguinte, que todo mundo tem a equipe que merece. Aquilo para mim é reflexo do líder. Exatamente. A equipe é sempre reflexo do líder. Aquilo para mim foi um tapa na cara naquele momento. Mas aqui já vai o próximo insight, autorresponsabilidade. Quando a gente começa a perceber a necessidade da gente se responsabilizar pelos nossos erros, nossas atitudes, nossos acertos também, né? Somos feitos de erros e acertos, mas acima de tudo, ter autorresponsabilidade, a gente compreendeu que a gente precisava fazer alguma coisa, que o erro estava na gente. Afinal, nós estávamos gerindo aquilo mal demais, mas nós estávamos. E foi quando eu vi um anúncio de um curso que era de 3 meses na época, que era sobre, se eu não me engano, era técnicas de condução de grupo. E eu chamei meu sócio, então, falei, vamos fazer esse curso e vamos aplicar. Então, tudo que a gente aprender, a gente faz o seguinte, são 3 meses, toda semana a gente vai se reunir, tudo que a gente aprendeu lá, a gente chega na empresa e aplica na empresa. E aí a gente começou a ver transformação em todos os aspectos. A gente começou a entender que a gente precisava ter mudanças e ter ações, processos, planejamento, gestão, liderança, para que a gente pudesse ter sucesso no nosso negócio. Uma mudança cultural na empresa, né? Em todos os níveis. Iniciando pela liderança e aí descendo. Como sempre, a equipe é reflexo do líder. Então, a partir do momento que a liderança está mudando e tá evoluindo, a equipe evolui junto, a equipe segue. Exatamente. E aí é claro que nesse processo algumas pessoas tiveram que ser retiradas, né? É assim que é o processo de seleção. E a gente, depois disso, viu que valia a pena, que a gente precisava e começou a fazer outros cursos. E aí a gente foi fazer o curso de coach, de analista de inteligência emocional e desenvolvimento humano. E a gente mudou os rumos da nossa empresa. Então, ali a gente aprendeu a liderar, aprendeu a fazer planejamento, aprendeu a analisar riscos, cenários, oportunidades, porque necessariamente nem todo contrato ele é legal para você, né? Uhum. Aprender a ter essa análise, colocar a empresa no eixo e virar o jogo. E aí a gente começou a perceber que a gente começou a ter mérito
em todos os trabalhos que a gente começou a desenvolver, e foram vários ao longo do tempo. Mas, no meio disso, para finalizar minha história, aconteceu que eu me apaixonei por essa área. No início eu achei que era só uma paixãozinha, né, de férias, mas não era. Era um amor mesmo. E aqui estamos. Então, agora eu trabalho também nessa área e ajudo pessoas que querem empreender ou que empreendem a também mudarem o jogo do seu negócio, mudar o jogo da vida, assim como nós mudamos o nosso. Perfeito. Então, puxando esse gancho, eu queria que tu falasse justamente a proposta da nossa live. Qual seria esse passo a passo? Né? O que é que tu acha que é necessário para a pessoa começar a empreender? Eu gosto de falar o seguinte, que empreender não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Às vezes as pessoas vão muito nas falácias, né? Vão muito nas conversas, escutam muitas coisas motivacionais e é bacana para a nossa vida, né? A gente escutar coisas motivacionais também, mas motivação por motivação não resolve o problema. Tem outras coisas que a gente precisa além de motivação. Então eu gosto de falar que empreender não é para todo mundo. E isso não é um problema e nem um demérito de ninguém também. Então, antes de começar, eu acho que as pessoas precisam se perguntar e analisar algumas coisas na sua vida, para evitar alguns problemas, né? Eu seria muito hipócrita de falar assim, vamos lá, galera, todo mundo, vamos mudar. Não, não é para todo mundo. E que bom que não é, né? Que bom que não é também. Então, a primeira coisa que, eu acho que eu até comentei isso essa semana no Story, é falar assim, sobre a autorresponsabilidade. Saber que quando você vai empreender, os seus ganhos, eles estão relacionados diretamente com a sua produtividade. Ponto. Se você não é produtivo, você não tem rendimento. Se você não trabalha, você não tem rendimento. Se você não se desenvolve, você não tem rendimento. Então, diferente de outros trabalhos, como quem trabalha, por exemplo, no CLT, em outros lugares, que a maioria não é assim. A maioria tem um rendimento fixo, né? Até algumas pessoas falam assim, eu prefiro estar mais num lugar seguro, mas no empreendedorismo, o seu ganho está totalmente relacionado com a sua produtividade. Uma outra coisa que está bem ligado com isso é o que eu falei lá no início. Só um parêntese, porque eu também acho que o espírito empreendedor não é só para quem quer abrir uma empresa. Uma pessoa que gosta lá do seu trabalho CLT, que gosta daquela renda fixa, ou seja, da empresa que você trabalha, não necessariamente quem quer abrir a sua empresazinha lá. Exatamente, porque às vezes a pessoa acha que empreender é ter um CNPJ, né? E você pode empreender sem CNPJ no início, né? Bom, então assim, ligado a isso também, tem uma coisa que é o que eu falei no início, que é afiar o machado. Então, entender que você fazer o mínimo não vai te levar para lugar nenhum. Isso é fato, né? Então, as pessoas que estão acostumadas a não querer sentir dor, né? A não querer se esforçar muito, ficar ali naquela zona de conforto. Porque na zona de conforto, gente, vamos combinar que é gostosinho de ficar, né? Eu falo que é um lugar quentinho. Então, para você sair dali, você tem que ter ousadia, né? Você tem que ter um espírito de ousadia mesmo para você querer fazer a técnica do LBC, que é o levanta a bunda da cadeira. Não é todo mundo que está disposto. Então, fazer o mínimo não resolve o problema e não vai fazer você evoluir. Então, afiar o machado, por quê? Porque durante todo o processo do empreendedorismo, que você está empreendendo, começando um negócio, você precisa se aperfeiçoar, você vai precisar fazer curso. Arriscar, eu estou falando de riscos calculados, né? Previsíveis. Então, quando a gente começa um negócio, a gente tem que ter algumas coisas para sair do amadorismo. E isso você não precisa de ninguém especialista fazer isso, não. Você pode fazer isso, né? Você ter uma noção de mercado, você ter uma noção de uma análise de viabilidade. Está infeccionando, mas ela já acostumou. Para tirar aquele arpão, aquilo ali vai fazer um estrago, vai doer. E ela não tem noção de quanto vai doer. E tem medo daquela dor desconhecida, porque ela já está acostumada com aquela dor conhecida. Mas aquilo ali vai piorando, vai gangrenando. E em algum momento, ela vai perder o braço, se não tirar. E acontece muito isso. As pessoas têm uma dor, têm medo dessa mudança e vão deixando. Mas tem um momento que chega a ser insuportável e ela vai ter que tomar uma decisão. E aí pode ser que seja tarde demais.
né? Eu gostei da sua resposta porque eu vou falar exatamente isso, mas numa função técnica. Então, todo esse processo que você falou, desde o arpão até o final, que vai perder o braço, são os níveis de consciência da pessoa, né? Então, num primeiro momento, a maioria das pessoas, eu estava até buscando algumas informações aqui, esses dias que eu estava montando uma aula, sobre a renda das famílias brasileiras. Então, se eu não me engano, é porque teve uma diferença entre 2016 para 2018. Mas eu vou colocar mais ou menos aqui, porque agora eu não estou com a informação certinha. Mas, se eu não me engano, são em torno de 6% só da população que hoje, da população não, das famílias, eu não estou falando da renda de uma pessoa, eu estou falando da renda de uma família. 6% das famílias brasileiras recebem mais de R$ 9.400, R$ 9.700. Não sei, não lembro agora exatamente. Arredondar aí para 9.500. Então, pensa comigo. Se nós temos 6% da nossa população brasileira com famílias ganhando mais de R$ 9.000 por mês, nós temos 94% da população vivendo com até 9.000 de renda uma família. Isso se agrava ainda mais porque, se eu não me engano, os dados, cerca de 40% vivem até com R$ 2.700 por mês. Olha só o que eu quero dizer sobre isso. Quando eu falo de nível de consciência, eu... Até contar uma coisa rápida aqui. Eu tive com meu esposo, esses tempos atrás, numa favela, uma invasão aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. A gente foi lá fazer um trabalho, enfim. E era uma invasão. Quando a gente saiu de lá, a gente comentou justamente sobre isso. Pessoas sem saneamento, pessoas sem coisas para comer, sem leite para dar para os filhos, numa situação de miséria total. Você acha que uma família nessa situação vai ter possibilidade de pensar, por exemplo, como eu vou melhorar minha vida? Ou onde eu vou arrumar um trabalho melhor? Ou como eu vou empreender? Não vai. Porque na pirâmide de Maslow, de novo, ela está na base da pirâmide. Ela está nas necessidades fisiológicas. Ela está preocupada com as necessidades básicas dela. O que é que eu vou comer? Exatamente. Quando eu vou comer? Ninguém vai pensar em melhorar a vida, empreender, mudar de rota a vida, quando você está passando fome. E aí a gente tem um outro dado que é assustador, que durante no início da pandemia, as crianças que estudam em escola pública, tem um estudo falando que 40% das crianças que estudam em escola pública passaram fome durante a pandemia. Por quê? A única alimentação é a alimentação da escola. Então, a partir disso, a gente já começa a pensar, expandir um pouco a nossa cabeça, pensando no seguinte: como que a gente tem uma população brasileira com tanta pobreza e ninguém muda? Por conta do nível de consciência. A pessoa, esse grupo que está na base da pirâmide, esse grupo não sabe, eles não têm a dor ainda. Eles nem sabem que tem um arpão enfiado no braço. Eles acostumaram tanto, como você falou, que eles acham que faz parte do braço dessa pessoa. Aquele arpão enfiado faz parte do braço da pessoa. Então, toda essa situação de miséria, de pobreza, de baixo merecimento, faz parte da vida cotidiana dessa pessoa. Conforme as coisas vão evoluindo, as pessoas começam a melhorar o nível de consciência. Então, a gente passa para um próximo nível, que a pessoa começa a perceber que tem algo ali errado, mas ela ainda não sabe se ela pode mudar o cenário ou não. Aí vem para um próximo nível de consciência. Ela vê que tem algo errado, ela sabe que ela precisa fazer alguma coisa, mas ela ainda não sabe como. Quer ver eu dar um exemplo aqui? A pessoa às vezes começa com uma dor de cabeça. Só para a gente compreender esse nível de consciência. Tô com dor de cabeça. Só que a dor de cabeça não é o problema da pessoa. Isso já é um resultado. Então, por exemplo, a dor no braço do arpão é a dor no braço, não é o problema, é o resultado do problema. Então, para a pessoa compreender que, por exemplo, às vezes a dor de cabeça dessa pessoa pode estar sendo provocada por um problema estomacal, por um problema de bruxismo, por um problema de miopia, enfim. Pode ter vários problemas envolvidos, mas para a pessoa pensar sobre isso, o nível de consciência dela tem que aumentar. E a gente só consegue aumentar o nível de consciência com educação, com conhecimento. Sim, porque senão a gente acaba entrando como tu falaste da favela, né?
a criança está lá na favela. Então, quem que ela vê que tem uma vida melhor? Às vezes é o traficante. Então, ela vai pensar, poxa, eu não quero passar fome como eu passo todo dia, eu quero ter uma vida melhor. Uma Como é vida que eu faço? melhor. A próxima ali dela está fazendo uma coisa, às vezes, ilícita. Então, por isso que, às vezes, é tão importante também os programas de conscientização, então, que levam esporte para as comunidades, que levam programas sociais, que levam programas que ensinam empreendedorismo, isso é extremamente importante. Aqui no Maranhão, a gente tem a Associação Comercial, tá com alguns projetos, inclusive, de ir em escolas públicas e ensinar empreendedorismo para essas crianças. É maravilhoso. Justamente para mostrar que tem essa outra possibilidade, né? Sim, que não com é certeza. aquele bicho de 7 cabeças, que não é só para pessoas que têm aquele nível de educação e tal. Não, qualquer pessoa pode empreender. Qualquer pessoa pode ter esse espírito empreendedor. Mas essas crianças, né, precisam saber que podem disso. Como tu falaste, às vezes elas não sabem que podem. Às vezes aquilo que elas estão vendo mais próximo para mudar de vida é uma coisa que é errada. Às vezes vai levar elas futuramente, no futuro próximo, à morte. A gente só tem como pensar em algo que a gente já viu ou que a gente experimentou. Então, eu gosto de fazer muito essa brincadeira, né, entre aspas, fala assim, olha, pensem num carro vermelho. Quando a gente fala pensem num carro vermelho, aí tem gente que vai pensar no Fusca, outro vai pensar numa caminhonete, outro vai pensar num carro tal, baseado em quê? Ou a pessoa tem esse carro, ou ela gostaria de ter esse carro, ou ela já viu esse carro. Ninguém pensou num carro que nunca viu. Não tem como. Então, é bem a sua fala. Não tem como uma pessoa visualizar um futuro, uma visão de futuro positiva, de crescimento, se essa pessoa está com outras necessidades e se ela não tem uma visão melhor sobre isso. Né? Sim, com certeza. Mas, agora me fala, uma pessoa quer empreender. Qual seria o primeiro passo? Qual seria o passo a passo para ela? Vamos voltar aqui vamos voltar para o nosso tema. Senão a gente vai viajar aqui, pessoal. Bem, antes do passo a passo, eu acho que tem uma coisa que, assim, que é importante falar, que é, se a gente pensar em dados, a maioria das empresas que começam, e aí a gente pode colocar todo tipo de empresa, vou colocar que abre um CNPJ, né? A gente sabe que empreender não é necessariamente CNPJ. A maioria dessas empresas, elas quebram, elas fecham em até 2 anos. Bom, se a gente trazer isso para os nossos projetos, para a nossa vida, para os nossos negócios, para os nossos, né? Tudo que a gente quer, a gente pode pensar o seguinte: por que a maioria das pessoas começam algo e param no meio do caminho? Por que a maioria das pessoas começam um projeto e param no meio do caminho? Começam um negócio e param no meio do caminho. Isso é algo muito comum de acontecer. E aí eu preciso falar uma coisa assim que, primeiro a gente precisa pensar nos nossos antepassados, né? As pessoas caçavam para comer. Não existia um processo ali no negócio. Caça e come, caça e come. Então a gente tem um resquício ainda disso na nossa vida, o imediatismo, que é muito presente ainda. A gente quer tudo para ontem. A gente quer as coisas der certo amanhã. Se não der, a gente descarta. E isso a gente faz com os nossos relacionamentos, com nossas sociedades de empresa. A gente faz isso com a nossa saúde. Isso é diferente da gente analisar cenário e mudar rumo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente desistir porque a gente não está feliz, ele não está se sentindo, não é prazeroso o suficiente. E aí, se tem uma coisa importante para falar, sim, se a gente perguntar para as pessoas, quem quer ficar rico? Todo mundo quer ficar rico. Quem quer ganhar muito dinheiro? Todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Quem quer ter sua casa própria, quer ter seu carro de luxo, ter os confortos, todo mundo quer. Agora, quando a gente pergunta quem está disposto a pagar preço, aí, meu amigo, aí o negócio, a gente já faz um funil e a gente já tira uma galera da peneira, né? Então, são essas galeras que não levam os projetos adiante. E aí, uma coisa importante é falar assim, o ser humano só tem 2 coisas que quer na vida. Todo mundo só quer 2 coisas. Ou ter prazer, ou fugir da dor. São as 2 coisas que todo ser humano quer. Então, quando a gente pensa nessas desistências, do porquê que as pessoas não vão para frente, a gente tem que pensar o seguinte, que todo projeto, todo propósito, toda realização,
ela pressupõe um prazer a longo prazo. Eu estou semeando para colher lá na frente. O seu prazer dentro de um projeto, de um negócio, ele vai chegar daqui umas semanas, meses, talvez anos, né? Não é agora. Só que, por outro lado, a gente tem que entender que se a gente está começando um projeto novo, a gente só tem trabalho, só tem prejuízo ali no início, dificuldade, noite de sono perdida, não tem prazer. A recompensa está lá na frente, não aparece. Rapidamente, a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele começa a dizer pra gente, sai fora, bora ali assistir uma série de Netflix, come isso daqui porque isso aqui é mais gostosinho, faz dieta não. Vou tomar uma hoje. Do prazer imediato, né? Vou tomar uma hoje porque eu tô merecendo. E aí, o nosso cérebro começa a inventar um monte de desculpa, um monte de mentira pra gente. Afinal, o prazer tá ali, né? E quando você está pensando num projeto a longo prazo, o seu prazer está lá na frente. Então, é aquele dilema. O seu prazer está ali cara a cara com você, né? E o projeto está lá na frente. Então, nós temos que entender que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele vai sempre querer gastar menos energia. Então, se a gente tem uma realização, um alvo, um objetivo, que pode garantir o nosso conforto, conforto da nossa família, às vezes para o resto da nossa vida, mas a gente tem prazeres momentâneos, né, que são imediatos ali, o prazer está ali na nossa cara, a gente precisa compreender que isso é um processo natural e a gente ser mais forte do que o prazer imediato. Porque o prazer imediato, a Carla aqui, Rolim deve ser parente, né? Carla tá falando, a nossa mente é sabotadora. Exatamente. Nosso cérebro é nosso inimigo brutal, mas ele tem alguns artifícios que podem nos ajudar, que é motivo aí para outra live, que é quando a gente fala de alguns mecanismos do nosso cérebro. Então, só um parêntese também. Aquele livro que eu estava comentando contigo antes da live, né, O Mais Esperto que o Diabo, fala justamente isso, que o que acontece é que muitas vezes a pessoa enfrenta a primeira adversidade, a segunda, a terceira e já desiste. E aí tem uma frase nele, né? Já que tu gosta tanto de citar, eu também adoro citar, fazer citações. Quando você não lembra o nome do autor, você pega para você a frase. Pronto. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. O que isso quer dizer? Que cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Ou seja, quando você consegue ultrapassar as adversidades, cada adversidade traz um aprendizado. Então, o seu sucesso vai também depender da quantidade de vezes que você fracassou e conseguiu aprender, tirar aprendizado daquele fracasso, daquele erro, daquela situação adversa mesmo. Né? Porque muitas vezes a pessoa passa por uma situação, não aprende, tenta de novo, aí falha de novo e vai assim, isso não é para mim. Cara, analisa, vê o que foi que deu errado naquela situação e aí sim, aí você vai e tenta de novo, né? Exatamente. E aí já nisso, Rana, que você está falando, vou citar duas coisas. Uma, você falou de uma criança, né? E é bem isso. É como a gente ter um filho recém-nascido e querer que ele saia correndo. O processo é diferente. Eu preciso engatinhar, meu filho precisa engatinhar. Depois ele vai aprender a dar os primeiros passos segurando em algum lugar. Né? Depois ele vai dar os passos sozinho para depois correr e subir em tudo. Então, a gente precisa compreender que no nosso negócio é a mesma coisa. É a mesma situação que você está comentando aí. O Rancho MWC falou aqui, empreender é plantar sementes para colher vários frutos a longo prazo. Exatamente. É bem isso. Perguntando o que seria o que seria mais importante, né, para empreender. Eu acredito fielmente, tudo que eu estou falando aqui é minha vida, a prática da minha vida, né? É o que eu falo para todo mundo, para as minhas amizades, para as pessoas que eu amo. Então, primeira coisa que eu acho que precisa, a gente ter foco. Tá? E aí eu já quero puxar esse gancho do foco, porque foco, às vezes as pessoas acham que ter foco é fazer alguma coisa muito focada ali. Isso é concentração, né? Eu vou ler um livro, acha que isso é foco, isso é concentração. Foco é um pouco mais abrangente. Então, se a gente pensar em foco, porque pensa comigo, se você tem foco em coisas erradas, você está fardado ao fracasso. Né? Então, a gente precisa ter foco nas coisas certas.
Então, como assim? Como que eu tenho foco? Tem um autor, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. No capítulo 3 do livro, fala, o nome do capítulo é Faça Primeiro o Mais Importante. Nesse livro, nesse capítulo especificamente, o autor fala exatamente sobre isso. Aonde a gente está gastando a nossa energia. Como que a gente está gastando. Então, para falar rapidamente aqui, a maioria das pessoas focam em tudo. E aí acha o máximo, que são multitarefas, consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. É uma burrice que a gente faz na nossa vida. E eu não estou falando que a gente só tem que fazer uma coisa, não. Porque eu sou adepta das potencialidades. Mas a gente precisa compreender que a gente tem um tempo limitado. E eu comecei falando sobre o nosso ativo, né? Que é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Nós, meros mortais, Bill Gates, o Papa, todo mundo tem 24 horas. Então, a diferença está no que a gente faz dentro dessas 24 horas. E aí, para a gente conseguir fazer isso que está no livro, que é faça primeiro o mais importante, a gente precisa de algumas coisas. Então, a gente precisa ter meta clara, a gente tem que ter visão de futuro, a gente tem que ter objetivos SMART, a gente precisa ter organização e planejamento, e a partir disso, a gente decidir o que é mais importante para o nosso negócio e para a nossa vida. E aí eu gosto de citar muito a lei de Pareto, que a lei de Pareto é do italiano, hoje a gente até comentou sobre isso, né? Você comentou sobre um vídeo que eu tinha postado, que Vilfredo Pareto, eu estou péssima nos nomes hoje, ele é um italiano, enfim, no século XIX, e ele observou, tem uma história toda, né? Mas ele observou o quê? Que 80% do que ele ganhava, dos rendimentos, das riquezas, vinham de 20% de esforço. Se você pensar num negócio, quem aí tem empresa, por exemplo, pode perceber isso. Normalmente isso é muito próximo, tá? Tem umas variações, mas muito próximo. Você vai perceber que 80% do faturamento da sua empresa vem de 20% dos clientes, por exemplo. Você pode perceber que 80% das coisas que são produtivas para você vem de 20% do seu tempo, do seu esforço. Pode falar. 80% do custo está em 20% do orçamento. Exatamente. Então, o que o Vilfredo começou a entender? Que isso se aplicava em tudo, aplicava na riqueza da Itália. E se a gente começa a observar, por exemplo, a distribuição de renda no Brasil, se aplica em tudo. E, para mim, é a melhor forma da gente organizar nossa vida e nosso negócio, que é utilizando a lei de Pareto, para a gente conseguir colocar o que é mais importante em foco na nossa vida. Então, a maior parte do tempo, quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a perceber que elas gastam 80% do tempo amassando barro. Amassando barro, o que é? Fazer nada. Sabe aquele momento confortinho? Os prazeres momentâneos? É isso. E aí, quando a gente começa a usar essa lei de Pareto na nossa vida, no nosso negócio, a gente começa a direcionar o esforço para o que realmente importa. O autor daquele livro Trabalhe 4 horas por semana, o Timothy Ferriss, ele fala muito sobre isso, né? Você direcionar esforços para o que importa realmente. Tem um propósito definido, né? Que assim a gente consegue definir micropassos e aí se tornam rotina, que com a repetição se tornam hábitos, né? Eu quero responder essa aqui, ó. Tailã. Tailã Almeida. Até que ponto devemos insistir em um negócio? Até enquanto você estiver vendo progresso. Então, você tenta uma vez. Normalmente, gente, não vai dar certo. O meu propósito aqui hoje é ainda falar a prática desse negócio, né? Botar o negócio na prática. Então, você tenta uma vez. Não deu, você ajusta, tenta de novo. Não deu, ajusta e tenta de novo. Agora, quando é insistência, quando é uma coisa que não vale a pena, quando você está tentando e você não vê progresso no seu negócio, você não vê crescimento. Aí chega a hora de você observar e falar, talvez isso não vale a pena realmente. Preciso mudar de rota aí. A Jair perguntou aqui, muito difícil liderar e projetar quando não se consegue sair da operação. Como fazer isso sem estar apagando fogo? Planejamento. Eu adoro a palavra apagando fogo, porque é o que a gente mais faz na nossa vida. E aí eu quero trazer uma coisa sobre a gestão do tempo. Então, assim, gestão do tempo, gente. Eu tô falando de tempo o tempo todo, né? Para ser repetitivo aqui, redundante.
Porque não tem como a gente ter planejamento sem ter observação e gestão do tempo. Então, quando a gente começa a gerir nosso tempo, a gente começa a entender que o apagar fogo são coisas que são urgentes e são importantes. Então, normalmente são duas coisas. Ou são coisas inesperadas que acontecem, ou são coisas que tinham tempo para fazer e você não fez em tempo certo. Então, a nossa procrastinação... E aí eu quero já falar um resultado aqui que eu vi de uma pesquisa que eu vi essa semana. 87% das monografias de pessoas que estão terminando a faculdade são feitas nos últimos 30 dias. Então, todo mundo sabe que monografia tem aí pelo menos 6 meses, né? Quem está fazendo faculdade aí pode colocar o tempo que tem. Eu nem me recordo mais, mas eu acredito que é no mínimo 6 meses. 87% são feitos nos últimos 30 dias. E aí, se eu vou dar um exemplo aqui sobre isso, que é maravilhoso, porque se a gente não tem planejamento, é a mesma coisa de eu ter, por exemplo, uma montanha de terra e eu ir lá e querer empurrar essa montanha de terra. A gente vai precisar de um gasto muito grande, uma energia muito grande e não vai tirar esse monte de terra do lugar. Agora, se eu tiver a ferramenta certa, que são os processos, e eu tiver um carrinho de mão, por exemplo, eu posso ir lá, encher meu carrinho de mão e transportar essa minha terra todos os dias. O que é esse transporte da terra? O que são o carrinho de mão? São as ferramentas, os processos. O que é o ato de eu carregar essa terra todos os dias? São os meus planos de ação. São as minhas metas que estão divididas em pequenos pedaços para que eu consiga executar. Consiga ter um plano maior. A Virgínia está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Como distinguir entre um negócio que tem de fato chance e um negócio que temos vontade que dê certo? Tá, eu posso responder mais para frente um pouquinho? Eu queria responder essa, porque eu quero falar ainda da parte prática. Então, eu vou responder essa já com isso, pode ser? Pronto, pode. Beleza, então assim, eu quero falar um pouco sobre essa parte prática, porque eu acho que é uma das funções a gente ter aplicabilidade. Eu sempre falo, olha, eu tô, inclusive, galera, quem tiver aí, me segue, meu @, e eu tô no desafio com uma galera aí de leitura, hábito de leitura por 21 dias, porque tem pesquisadores que falam que um hábito se constrói em 21 repetições. Então, nós estamos com 21 dias. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, que assim, tem gente que adora falar que leu 1000 livros, né? Li 5 livros na semana, li 5 livros no mês, li 300 livros, não sei quanto. Para mim não adianta nada. Se a pessoa não pegar essa informação e aplicar de alguma forma, para mim não resolve de nada. Então eu estou falando sobre a aplicabilidade do negócio. Quando eu falei para vocês de foco, né, da gente utilizar a lei de Pareto, definir o que é mais importante primeiro, enfim, a gente precisa pensar isso na prática. Como que eu pego essa informação? Porque é muito subjetivo, né? Muito abstrato. E coloco isso na prática. Então, eu vou dar um exemplo. A gente precisa pensar o seguinte. Vamos, por exemplo, pensar num negócio. Ai, gente, tá vendo só coisa estranha na minha cabeça. Marmita saudável, tá? Quero começar a empreender, vou começar a fazer marmita saudável. Que é uma coisa bacana, né? Eu acho bacana, pelo menos. Bom, como que a gente pega a lei de Pareto, o foco no que é mais importante e coloca isso na prática? Vamos começar o negócio. Primeira coisa, eu preciso ter uma ideia. E eu costumo dizer que você não precisa ter uma ideia maravilhosa. Você precisa ter uma ideia boa. Não, precisa ter uma ideia boa, né? Porque sabe o que é o problema? Às vezes a pessoa passou... Eu vou pegar a minha idade, né, gente? Eu sei que não parece, que eu tô até com a cutis mais ou menos aqui, mas eu já tô quase 40. Então, a pessoa às vezes passou 40 anos da vida sem fazer nada, aí de repente ela quer começar, em vez dela pegar já um processo testado, um processo que funciona, ela quer inventar um processo novo. Então, assim, eu falo, a gente precisa ter uma boa ideia. E para ter uma boa ideia, a gente precisa validar essa boa ideia, né? Bom, então, a primeira coisa, a gente precisa entender qualquer negócio. Eu estou dando exemplo aqui que vem na minha cabeça de marmita saudável, né? Eu não entendo nada de marmita saudável, até porque minha área é outra. Mas eu tenho clientes que é dono de oficina mecânica, tenho clientes que é personal trainer, tenho cliente que é dentista, enfim, né? Cliente de todo tipo.
A pessoa que quer começar um negócio, primeira coisa, ela tem que ter a ideia, né? Como a gente já comentou, uma boa ideia. Segunda questão é a gente pensar quem são os clientes, né? Quem são os possíveis clientes. E aí, para a gente afunilar isso, pensar em algumas coisas. Eu não vou começar a pensar quais os tipos de clientes possíveis para todo tipo de alimentação. E aí a gente vai viajando na maionese. Para com isso. Vamos focar. Lembra da lei de Pareto, que é 80% dos resultados vem de 20% de esforço? Nós vamos focar nos 20% de esforço. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quem são os clientes de alimentação de marmita saudável. Quais os hábitos dessa pessoa? Pronto, eu não quero... Persona, né? Você está construindo a persona. Isso. Pelo menos de uma forma bem assim... O esboço da persona, mas tem que ter. Isso, tem que ter uma noção, né? Isso. Você tem que ter uma noção. Beleza. Então, como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer uma pesquisa. Pergunta para suas amizades, gente. Eu falo, olha, tudo que a gente precisa ou está na nossa relação de amizades ou é amigo de alguém que é nosso amigo. Pode ter certeza. As pessoas que a gente precisa na vida ou são nossos amigos ou são amigos dos nossos amigos. Então, a nossa rede está aí. A gente tem que explorar ela. Certo? Então, faz pesquisa. Pergunta pra galera. Fala, gente, olha, tô pensando num negócio de marmita saudável aqui. O que vocês acham? Né? Vocês acham bacana? Não acham? Quem que é essa galera que compra isso? Identificar isso. Quais os hábitos dessas pessoas, onde estão focados na alimentação saudável. Depois eu preciso definir meu produto. Então, quais os tipos de comida que eu vou fazer? E aí, eu posso pegar várias referências. Eu posso fazer pesquisa de campo, que é isso que a gente está falando. Mas eu posso também pegar, por exemplo, informações na internet e outros lugares de quais são as principais... eu não sei como fala. Os principais cardápios. Saudáveis que tem maior venda. Congelado. Você não precisa ficar... Para você, por exemplo, eu preciso aprender a cozinhar comida saudável. Você não precisa aprender 50 pratos. Se você tem 4 pratos que são principais, meu amor, foca nos 4 pratos. Depois você inventa a roda. Né? Então, você aprende primeiro, foco nos 20%. Aprende a fazer o que funciona primeiro. Depois você vai testando. Depois que você já tem seus clientes, experimentando. Por enquanto, a gente não fica, né, refazendo a roda, não. Então, a gente vai sempre focando no que tem resultado. Quem são os fornecedores? Eu não preciso fazer uma pesquisa de todos os fornecedores possíveis. Eu preciso saber quais são os produtos que eu preciso para aqueles 4 pratos, por exemplo, e quem são os fornecedores que podem me entregar aquele produto. É simples. Não tenho que ficar... Porque aí tem gente, perfeccionista. Eu falo, gente, que perfeccionista é o que mais sofre no planeta. Aí ele começa assim, mas eu preciso entender a filosofia do negócio. Não, gente, foca no que vai dar resultado primeiro. Depois você estuda a filosofia quando você tiver tempo para fazer isso. Aí a gente precisa de marketing, né? Divulgação. Você vai ficar, porque eu gosto, Mariel, é porque, sabe o quê? Eu gosto dessas florzinhas que eu coloco aqui na minha divulgação. Não, amor, você olha, vai lá nos seus concorrentes, olha qual que é a divulgação deles. Qual que é, por exemplo, na internet, os posts que tem mais comentário, mais visualização dos seus concorrentes. Aí sabe o que você faz? Você não copia, você adapta, certo? Você adapta informações, você faz uma pesquisa de campo e começa a adaptar para o seu negócio. Então, eu estou resumindo rapidamente para a gente entender que quando a gente pega o foco, os 20% de esforço, a gente tem que aplicar no nosso negócio para parar de ficar, né, querendo atingir a lua, se a gente não atingiu nem o poste ainda. Então, a gente mira na lua nas nossas metas, que aí é motivo para mais umas 5 horas de conversa. Mas a gente precisa colocar esforços no que vai funcionar e no que é importante. Uhum. Aí tem que ver a divulgação, o custo e aí venda, né? O João Vitor fez uma pergunta aqui. Noção de prioridades, gestão do tempo, é algo que se resolve com treinamento ou é só personalidade? Eu acredito que tudo é treinável. Tudo é treinável. Ih, travou. Feito de genes, DNA, somos feitos do ambiente onde a gente se desenvolveu. Aí fala assim, mas tem gêmeos que nasceram da mesma barriga, moraram no mesmo lugar e são diferentes.
Porque a gente tem uma coisa chamada variáveis voluntárias, que é a nossa decisão de fazer alguma coisa. Lógico que quem tem alguns dons tem mais facilidade para algumas coisas. Isso não quer dizer que você não consiga. A diferença está no esforço. Se tem algo na minha vida que eu tenho mais dificuldade, eu vou ter que me esforçar ainda mais. E aí entra a questão de mentalidade também, né? De mindset, que também é motivo para a gente fazer mais umas 5 lives sobre isso. Mas o pior que é muito verdade isso. Tem gente que acredita, tipo assim, eu vou empreender. Mas eu não gosto de falar com o cliente. Cara, sinto muito, mas você vai ter que fazer isso. Ou alguém vai ter que fazer para você. Ou então tu vai ter que botar alguém para fazer para ti, mas vai ter que ser feito. Tem Exatamente. coisas que tem que ser feitas. Não tem essa de, eu não quero, não estou com vontade. Você é a cabeça do negócio. Se você não tá com vontade, o negócio não vai andar. Exatamente. É simples assim. A pastora Josi colocou aqui, ó, tem um ditado. Mente é igual paraquedas, melhor aberto do que fechado. Não é? De fato. Evita queda, inclusive. E aí, Maria, eu quero te perguntar, como é que tu vê o cenário para empreender hoje? Eu acredito assim que só tem concorrência quem não faz as coisas certas, sabe? Eu gosto de falar muito para as pessoas que convivem comigo. Eu gosto da consciência, sabe? Da autorresponsabilidade. Para mim é uma das coisas principais do ser humano. Detesto gente mimizenta e gente que fica dando desculpa para tudo. Detesto. Quem é meus amigos aqui pode botar que sabe disso, que eu detesto gente que eu fico... detesto, sabe? Então, nem sei mais por que eu falei isso. Dei uma viajada aqui agora. Você falou da Ju. Lembrei. A pessoa tá ficando... É a idade, minha gente, é a idade. E aí, quando a gente pensa, né, no empreender e tal, que eu falei, eu acho que a autorresponsabilidade é muito importante. Então, eu sempre tenho a consciência assim. Eu estou fazendo o meu melhor, e o meu melhor não é o possível. Eu acho que o Cortella tem uma fala sobre isso no vídeo dele, né? Capricho. Você está fazendo o seu Fazer as melhor... coisas com capricho. Isso, fazer o melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Amo também. Então, assim, eu sempre falo, você está fazendo o seu melhor não é o possível. O possível é o quê? É o quentinho, é o da zona de conforto. Eu atendi um cliente um tempo atrás, e esse cliente definiu umas metas que estavam, assim, dentro da zona de conforto dele total. Ou seja, do jeito que estava, ele atingia a meta dele. Isso é meta, gente. Isso aí, né? E aí eu falei para essa pessoa, amiga, é o seguinte, vamos parar nossa conversa. Porque você está na zona de conforto total. E a zona de conforto, geralmente a gente fica ali por medo de julgamentos. Né? A gente não quer arriscar por medo de julgamentos. A gente não quer melhorar por medo de julgamentos. Então a gente prefere ficar na zona de conforto. A gente prefere ficar ali onde a gente não vai servir de vidraça para ninguém, né? Melhor jogar pedra do que ser vidraça. Eu gosto de ser vidraça. Então, quando a gente decide ser o melhor no que a gente faz, a gente tem que se garantir com isso. E não é querer falar assim, você está sendo muito prepotente. Não, eu estou dizendo que eu estou fazendo o meu melhor. Eu tenho consciência do meu melhor. O meu melhor pode ser que não seja o melhor para outras pessoas. E tudo bem por isso, não é verdade? Né? Afinal, tem vários profissionais por aí, como a gente acabou de comentar. Vários profissionais. A escolha por um profissional ou outro, a escolha por um negócio ou outro, tem vários quesitos. A gente decide ir para o lado de alguém ou fazer algo porque a gente confia em alguma coisa. Então, eu tenho essa consciência de que se a gente está fazendo o nosso melhor, não tem como dar errado. Quanto mais elevado o nosso nível de consciência, mais a gente acredita que não sabe nada, que a gente precisa de ajuda. A Marinês perguntou aqui como montar um planejamento estratégico em um cenário tão inconstante como o que está hoje. Eu acho que... Eu não entendi a pergunta. Eu fui ler aqui, Como montar um planejamento estratégico em um cenário tão inconstante como está hoje? Aí eu vou começar também respondendo e aí tu complementa. Eu acho que inconstância sempre vai ter. O mercado é cíclico. A gente sempre está fazendo isso aqui. Sempre vai acabar uma crise e começar outra. E muitas vezes, aliás, nunca a crise engloba todos os setores ao mesmo tempo. Por exemplo, agora na pandemia, o setor de hotelaria entrou em crise total. Muitos entraram em falência.
Porém, outros setores, como a medicina, drogarias e tal, nunca estiveram tão em alta. Saúde e estética teve crescimento exponencial na pandemia. Pois é. Então, assim, sempre vai existir crise. Isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Sempre vão existir crises. A gente nunca tem como prever quando ela vai acontecer, mas a gente tem como se preparar. Como é que a gente se prepara? Primeiro, com um planejamento, onde a gente quer chegar e porque tem um propósito, né? Onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Tá perdendo cliente? Vai atrás, vai fazer pesquisa. O que foi que aquele cliente deixou de comprar contigo? O que foi que aconteceu? O que é que você pode melhorar, então, na sua empresa, no seu atendimento? Vamos usar as adversidades para justamente a gente poder evoluir. Eu vou responder o que você tinha me perguntado, que era sobre o cenário, né, para empreender, e aí eu já vou entrar nessa resposta também, porque tem tudo a ver. Então, assim, primeiro, eu penso que a gente nunca teve num cenário tão bom, tão propício para empreender como a gente está. Por que isso? Mariela, mas a pandemia, mais isso. Gente, a gente se adaptou de uma forma que, graças a Deus, nós temos essa habilidade de adaptação. Alguns aprenderam e alguns continuam chorando. É aquele negócio que a gente fala de empreendedorismo. Aquela frase clichê, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? E eu gosto de falar que o empreendedor ele tem que ser mais do que resiliente, ele tem que ser antifrágil. Empreender com tanta oportunidade para as pessoas mudarem de área, mudar de carreira, começar um novo negócio, uma nova profissão. Porque pensa comigo, antigamente, pessoa de sucesso era uma pessoa que entrava numa grande empresa, se formava, né, ou conseguia uma colocação numa grande empresa, ou que virava funcionário público. Essas eram as opções da nossa vida e na nossa geração a gente foi criado assim, né, de certa forma. Hoje em dia, a gente tem várias oportunidades. Por quê? Porque antes o custo para você tentar um negócio era muito alto. Você precisava ter um ponto, porque não existia internet, né? Não existia nem celular naquela época. Eu lembro que na minha época de faculdade ainda era disquete. Hoje fala disquete para essa geração, ninguém sabe o que é disquete, né? Para minha filha mesmo. Não era nem CD, né? Era disquete, a idade da pessoa. Então, antigamente, para uma pessoa começar um negócio, a pessoa precisava ter um ponto fixo, ela precisava ter dinheiro para pagar aluguel, ela tinha que arrumar uma papelada, licença, alvará, ela tinha que ter dinheiro para comprar estoque, capital de giro, contratar pessoas, se precisasse, né? Para vender, enfim. Ela tinha toda uma estrutura, todo um custo para tentar uma coisa. Não tinha como você tentar de outra forma. Hoje em dia, a gente tem internet, gente. E eu não estou falando de produtos online. Eu estou falando de utilizar o meio de divulgação mais barato que a gente tem hoje, que é a internet. Então, quando a gente está na internet, a gente tem essa ferramenta de marketing, né, que a gente pode utilizar para divulgação e tal, na nossa mão, online. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um iPhone e consegue falar isso. Então, a gente pode, através da internet, começar, eu falo assim, os nossos passos da nossa liberdade financeira. Mas, para isso, a gente precisa ter disposição. Precisa começar. Então, hoje, com a internet, você pode começar a fazer um MVP, que a gente fala muito em startup, enfim. Mas, enfim, o que mínimo é produto, só para quem não sabe, mínimo produto viável. Isso. O que é isso, resumidamente? É você testar o seu produto. Então, eu dei exemplo lá da marmita saudável, né? A gente usou o exemplo da marmita saudável. Então, eu posso, sem nenhum real no bolso, né? Falar assim, eu preciso ter 10 mil para investir. Você não precisa. Você pode começar com o que você tem, começar seu negócio, começar a fazer suas marmitinhas ali. Às vezes, com 100 reais, você começa os ingredientes, começa a fazer suas marmitinhas e começa a testar o seu negócio. O que é o MVP? É um teste para ver se seu negócio realmente tem futuro. É uma validação do seu negócio. A partir disso, você começa a criar estratégias para você alavancar o seu negócio. Então, eu penso que hoje o cenário é o melhor possível. Respondendo, complementando a questão do planejamento estratégico no mercado tão inconstante, eu acho que a gente tem algumas coisas. Primeira questão é disciplina. A gente precisa ter disciplina. Disciplina para dinheiro, né, que eu já comentei lá atrás. As pessoas precisam estar preparadas para a oscilação de mercado, para a sua sazonalidade. A gente precisa, como pessoa física, como pessoa jurídica, estar preparado para isso, ter caixa, saber de fluxo de caixa, ter uma análise de viabilidade econômica mínima
para você conseguir construir cenários. E quando a gente constrói o cenário, a gente constrói o pior cenário possível. Para falar assim, olha, se tudo der ruim, é isso que vai acontecer. E aí você consegue saber onde você está, né, colocando o seu pé. Então, essa construção de cenários, para mim, é algo primordial. O problema é, as pessoas querem começar um negócio e querem sair correndo, igual a criança. A criança acabou de nascer, quer que saia correndo. Não é assim. A gente tem um processo de aprendizado, de construção. Nesse processo, lembra que eu dei o exemplo do carrinho de mão, né? Que a gente vai pegando a terra e deslocando todo dia. Pode ser que seu carrinho de mão, uma semana, esse tráfego aí do carrinho de mão, seja conhecimento, seja um curso que você precisa fazer. Pode ser que em outra semana, esse deslocamento de terra seja, por exemplo, uma consultoria que você precisa fazer. Então, são processos que precisam acontecer dentro do negócio. A gente precisa aprender a deixar de ser amador na nossa vida. Amador não ganha dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, amador não ganha dinheiro. O Tailan, inclusive, perguntou aqui mais para cima, eu até voltei aqui na pergunta dele, em um sentido geral, até que ponto o negócio precisa se pagar? Acho que não era bem essa pergunta que ele queria fazer, acho que era em quanto tempo, né? Porque o negócio precisa se pagar, senão, gente, para que existe um negócio? Isso se chama payback. Exatamente. Em quanto tempo tem que ter esse payback? Em quanto tempo ele precisa se pagar? Depende do seu caixa. Do seu próprio planejamento. Acho que vai, depende do seu caixa. Se você está com uma grana, e aí quando a gente faz uma análise de viabilidade econômica, que a gente calcula ROI, calcula payback, né, para saber se é viável ou não, a taxa de retorno, a taxa de atratividade do negócio, e aí você vai utilizar índices, por exemplo, da taxa Selic, para você conseguir mensurar se aquele negócio vale a pena ou não vale a pena, se vale a pena você investir ou colocar esse dinheiro, por exemplo, para ganhar juros ali, enfim. São informações que a gente precisa ter. Como eu estou falando para vocês, sai desse negócio aí de ser amador, pelo amor de Deus, vamos aprender o negócio. Então, a gente precisa ter um mínimo de informação. O payback, que é essa taxa de retorno, depende do seu caixa, né? Do seu capital. Se você tem uma grana para colocar ali e falar assim, não, eu aguento esperar 10 anos, você sabe que seu payback tem que ser em 10 anos. Se você falar, olha, o meu payback tem que ser em 2 anos, quer dizer, o que eu estou investindo, eu preciso retornar isso em 2 anos, porque senão eu vou ter problema. Então, seu payback tem que ser em 2 anos. Então, isso é uma informação importante. A outra informação importante que eu não vejo ninguém fazendo, é ponto de equilíbrio. E a gente tem ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio operacional. Saber quanto que você precisa vender das suas marmitas para pagar suas contas. Quanto que você precisa vender das suas marmitas, mais uma porcentagem de ganho para você começar a ter saúde financeira. Então, são informações... Gente, só lembrando que pagar as marmitas não é só pagar ali os materiais que você usou para fazer a marmita. Tem que pagar a luz, tem que pagar o gás. É custo variável, né? Pagar exatamente, tem toda a estrutura. Tem custo muita fixo. Gente esquece isso também. Custo fixo, custo variável. Custo fixo, custo variável, investimento, depreciação. Eu tenho todas essas informações que têm que ser calculadas. Porque o que a gente mais vê? Galera investe, compra coisa e tal, e não faz conta. Aí, de repente, quebra a máquina de fazer o bolo lá. Quebrou a máquina. Não tem cálculo de depreciação, não tem fundo de reserva, não tem. Aí deu uma baixa no mercado, não tem dinheiro, para. Aí fala assim, é porque esse negócio não dá certo. Ou eu não tenho sorte. Né? Então não é sorte, é planejamento. E aí eu vou finalizar aqui essa fala, assim, ganhar dinheiro, só ganha dinheiro quem joga na loteria. Tá? Então só ganha dinheiro quem joga na loteria. O resto precisa ganhar, não, construir dinheiro, fazer dinheiro, você vai trocar seu serviço, seu negócio por dinheiro. Então você não está ganhando, você está fazendo um processo ali. Ganhar dinheiro é só para quem joga na loteria. Eu não posso ganhar porque eu não jogo, então a gente pode tentar a sorte. Agora, quem quer fazer dinheiro, tem que ter esforço, gente. Não tem jeito não tem outra, não tem como. E aí, como a gente está falando de empreendedor, a gente tem que entender que a pessoa que está no papel do empreendedor, ele é o tomador de decisões. Então, a segurança dele tem que estar ali prevista, né? Sim, com certeza. Vamos finalizar, então. A empresa está rodando. E agora?
E agora entra a Hannah, porque... Agora entra a Hannah, gente, na conversa dela. Porque agora é a hora, então, a gente teve todo o processo, né? De amadurecimento, de construção, de planejamento, de colocar esse negócio em prática, de fazer o MVP, de, né, testar, utilizar o foco para otimizar esse negócio. Quando o negócio roda e a gente começa a estruturar essa empresa, aí a gente começa a necessitar de algumas situações. A gente vai ter áreas diferentes dentro da nossa empresa, a gente vai ter os recursos humanos, a gente vai ter área de logística, de compra, a gente tem o financeiro, e aí a gente precisa a pirâmide de Maslow vai crescendo, né? Exatamente. E aí a gente precisa entender que aquele empreendedor que estava ali antes fazendo tudo, né? Batendo escanteio, cabeceando, servindo de goleiro, agora ele sobe a pirâmide e ele vai se tornar líder. E aí as competências dele mudam. E ele vai precisar ser um líder para gerir uma equipe também, e para isso ele vai precisar de processos. Vai ter necessidade de gestão e processos para esse negócio. Que aí já são cenas de um capítulo de outro especialista, porque a minha fase vai só até aí, viu, gente? Tem até uma pergunta que aqui eu acho, ó, quais as melhores práticas para desenvolver o intraempreendedorismo nas corporações? Isso é a resposta da Hannah, gente. Quando entrou para empresa grande, para corporação, já é a resposta da Hannah agora. Não, na verdade não. Acho que micro e pequenos empreendedores se beneficiam muito da gestão de processos. Porque eles é onde está mais fácil ali dele começar aquele processo e definido e crescendo de forma organizada. Para não acontecer o que a gente falou no início da live. Que acontece muitas vezes. A empresa cresce tão rápido que vai crescendo desorganizadamente. E aí a gente já vai deixar marcada uma próxima live para falar sobre gestão de Para processo. a Hannah falar de gestão de processo, que é a continuidade da nossa conversa, né? Porque isso eu acredito que é uma das habilidades que a gente precisa aprender, é entender que nós precisamos de pessoas complementares para todas as nossas ações. Eu falo que sempre, quando a gente vai buscar um sócio, né, buscar alguém, um parceiro para a gente, essa pessoa tem que ser complementar nas nossas habilidades. Ela tem que ser complementar do fato, eu não acho que ninguém é a metade da laranja, porque eu não acredito que nós somos pessoas faltantes. Eu acho que nós somos pessoas complementares. Então, eu tenho uma habilidade, você tem outra que complementa, outra pessoa tem outra que complementa, e é assim que a gente consegue construir, desenvolver e crescer. Então, para finalizar minha fala aqui, eu queria dizer o seguinte, que empreender, para mim, a galera falando aqui que adorou. Gente, eu adorei vocês são guerreiros. Porque até agora não baixou de 27 pessoas. Uma hora e meia quase de live. Uma hora e meia. Galera é guerreira. Porque aguentar a gente falando, eu falando sem parar aqui, não é pra... É só meu marido, gente, que aguenta. Entendeu? Então, olha, primeiro agradecer a galera que tá aqui. Né? Eu sei que tem amigos, tem pessoas que já foram de minha equipe. Tem pessoas que eu vi, galera aqui que foi do meu MBA, que eu nem esperava aparecer aqui. Tô felizona com isso. Então, assim, gente, primeiro, segue meu @, e é obrigatório, viu? Porque quem não seguir vai ter problema essa noite para dormir. Mentira, gente, não vai. Mas vale a pena, viu? Fala teu @ pro pessoal que... É Mariel Camargo, @Mariel Camargo no Instagram. Toda terça e quinta eu tô soltando vídeos de mini aulas, 15 minutos. Eu falo que é o tempo de tomar um café. Sabe os 15 minutos do recreio? É esse tempo para você assistir uma aulinha rápida sobre essa grande jornada que é o empreendedorismo. No meu trabalho, eu gosto muito de falar que, para mim, não existem duas pessoas. Não existe a Mariel pessoal, Mariel profissional, porque nós somos um ser humano só. Então, tudo que a gente se capacita, se qualifica como pessoa, isso reflete nas nossas relações, reflete no nosso network, reflete em tudo na nossa vida. Então, galera, eu quero falar o seguinte, olha, quem tiver a fim de mudar o jogo aí da vida, empreender, vem comigo que nós estamos querendo ficar rico, entendeu? Mais do que já somos, né? Porque todo mundo rico aqui, mas vem comigo que vai dar certo. Então, toda terça e quinta eu coloco conteúdo lá, conteúdo do café, 15 minutinhos, dia 15, na quarta-feira, né? A Hannah vai falar sobre gestão de processos e eu espero que todos estejam aqui, porque são todos guerreiros, né? Galera que tá aqui é a galera comprometida, ou que veio sobre ameaça, porque eu ameacei alguns hoje também, sabe?
Mas não tem prova, né? Como não tem prova de nenhuma arma, então estão todos aqui por livre e espontânea vontade. Mas, então, a gente vai ter uma próxima fala, que aí a Hannah vai, né, destruir aí nessa questão de gestão de processo. Ela tem uma história muito legal também, que tem tudo a ver com o negócio dela. E, galera, muito obrigado pela paciência.